Quero te contar ainda que o Corinthians colocou 2 jogadores à venda, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa é a Ana. Ela estava cansada de sempre que precisava de atendimento médico, ter que enfrentar longas filas, madrugar num posto de saúde e muitas vezes sair sem ser atendida. Ana decidiu fazer o plano saúde digital da Médico agora e hoje ela tem médicos 24 horas por dia pelo celular de qualquer lugar do mundo que ela tiver. Se você quer cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, vem pra Médico agora, você também. Bora mudar de assunto e falar sobre uma proposta que está sendo debatida entre os clubes da Série A. Gostaria de saber a sua opinião. A ideia desses times é de que o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro da Série A caia de 4 para 3. Dessa maneira, os 20 integrantes do Brasileirão começariam o campeonato em 2025, sendo que apenas o 18º, o 19º e o 20º seriam rebaixados. Quem lidera esse movimento é o presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Ele chegou a ligar para o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, além de telefonar para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e também para o presidente do Palmeiras. A ideia é buscar apoios para que essa história possa ser levada adiante. É importante lembrar que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, não é muito próximo do Edinaldo, pelo contrário. O presidente da CBF entende que o Reinaldo é um dos opositores na próxima eleição para presidente. Marcelo Teixeira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, liguei para o presidente da federação, para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e do Palmeiras. Nessa situação envolvendo os critérios de descenso do Brasileirão. Acredito que é uma regra que precisa ser revista imediatamente. Veja um exemplo claro, o Atlético Mineiro disputou a final da Libertadores e da Copa do Brasil e teve chance até a última rodada de ser rebaixado. Isso não é um problema de gestão, é um problema de calendário, é um problema de uma série de outras situações que refletem na tabela de um campeonato tão importante, fecha aspas. Você concorda, discorda? Rebaixamento com 3 ou 4 clubes, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Preciso te contar agora sobre uma dupla de atacantes do Corinthians que está à venda no mercado. Decisão da diretoria alvinegra, Pedro Raul e Pedro Henrique não ficam no próximo ano, pelo menos essa é a ideia. Resta saber se o mercado vai aceitar tais sugestões. Pedro Raul contratado por 25 milhões de reais e que custa 700 mil reais por mês. O Pedro Henrique custou bem mais barato, 2 milhões e 900 mil, também tem um salário menor de 500 mil por mês. A ideia do Corinthians é se livrar dos atletas em definitivo ou por empréstimo. E no pior dos cenários, tendo que ajudar com parte do salário. Se os dois saíssem por conta própria, negociados com outros clubes, uma economia de 1 milhão e 200 mil reais por mês, que permitiria ao Corinthians ter um pouquinho mais de fôlego em relação aos seus custos. Dentro de campo, nenhum nem outro funcionou. O Pedro Raul é hoje a 4ª opção para a função de centroavante e o Pedro Henrique mal consegue jogar. E olha que o Corinthians ainda pode contratar mais atletas para o próximo ano, o que justifica a saída dos jogadores. A pergunta que eu deixo para você, não corintiano, algum desses atletas caberia no seu time do coração? E você, alvinegro, entende que eles merecem uma segunda chance ou olho da rua? Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Paul Pogba, Timão encontrou um segundo parceiro disposto a completar os 4 milhões que são necessários por mês para pagamento do meio-campista francês. Só para voltar nessa história, desde que foi especulada a chance de o Pogba virar reforço do Corinthians, e foi o Pogba quem começou essa história, o presidente Augusto Melo foi em busca de informações e descobriu que a pedida do jogador era de 4 milhões de reais por mês. A Esportes da Sorte se comprometeu a pagar 2 milhões de reais, o Corinthians passou a semana passada inteira em busca de outra empresa que garantisse os 2 milhões de reais mensais, que totalizariam os 4 milhões. Essa empresa já deu o aval. O Corinthians submeteu essa empresa ao seu compliance para saber se a parceira tem capacidade financeira de honrar com seus compromissos. Houve a permissão do departamento jurídico e agora o Corinthians vai formalizar a proposta ao jogador. Pogba, temos 4 milhões de reais por mês, a gente oferece esse tempo de contrato. Você topa? Vai valer a pena mesmo? Ou você estava só com gracinha especulando que poderia jogar no Brasil? Se o Pogba confirmar suas intenções e aceitar essa proposta de 4 milhões de reais, a tendência é que o Corinthians anuncie nos próximos dias a chegada do volante francês, que, lembrando, só pode atuar a partir de março. Ele está cumprindo os últimos meses de uma suspensão por doping. O fato de estar livre não necessita que o Corinthians gaste com aquisição de direitos econômicos. Algumas semanas atrás ele rescindiu seu contrato com a Juventus. Já pensou um meio-campo com carro,
Pogba e lá na frente com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessa formação do time alvinegro. Saideira em relação ao Corinthians, a Esportes da Sorte, que está bancando metade dos salários do Pogba, já paga 2 milhões de reais por mês pelos salários do Memphis Depay e adiantou 5 milhões de reais para a compra do Hugo Souza. Bora, Nicola, quais as novidades do meu Corinthians? Pessoal da Rádio Craque Neto trouxe a informação nas últimas horas de que o Corinthians avançou na contratação de Matko Mijelević. Esse é um meia que nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou argentino, 23 anos de idade, disputou a temporada atual pelo News Old Boys. E eu não me empolguei com os números dele, 24 jogos, 2 gols e uma assistência, mas é uma negociação que pode estar acontecendo. Tem gente também, está rolando também uma negociação com o Pogba. E é só para dar um contexto para vocês, o Memphis Depay postou uma foto dele, do Pedro Silveira e de mais um amigo conversando através de uma videoconferência com o Pogba. Esse dirigente do Corinthians que estava lá, o Pedro Silveira, é o diretor financeiro, o que só reforça que Corinthians e Pogba seguem tentando chegar a um acordo, tá? O Vitor Bento, novidades do Timão. Vitor, deixa eu dar uma conferida, só uma última conferida em como é que tá a campanha da doação do Corinthians, a vaquinha virtual. Nos 2 primeiros dias foram 15 milhões de reais arrecadados, mas depois disso a coisa não avançou. Nesse momento são quase 33 milhões de reais doados. O Corinthians, os organizadores da vaquinha até criaram nos últimos dias a divulgação de um ranking para estimular as pessoas a participarem com mais doações. E eu vi também que grupos de corintianos se mobilizaram, mas não funcionou. Nesse momento, 33 milhões de reais. Só para vocês entenderem, uma semana atrás eram 30 milhões de reais, ou seja, o Timão faturou 3 milhões de reais ao longo dessa semana. Se essa média prosseguir, não vai dar para faturar nem 15% do que era preciso. Tá? Com esses 30 milhões, o Corinthians está chegando a 5% daquilo que estimava faturar, tá bom? Nicola, como uma dívida de 2 bilhões, qual o segredo do Corinthians para contratar jogadores tão caros? É algo inteligente isso? Vasco. Thales, o Corinthians foi para o all-in, tá? É aquela estratégia de ir para tudo ou nada. 2 bilhões e 400 milhões é o valor real da dívida do Corinthians. Só que o Corinthians percebeu na metade do ano que iria ser rebaixado. E pior do que isso, ou em meio a isso, o presidente do Corinthians sofrendo um processo de impeachment, correndo risco de rebaixamento, ele falou, não posso deixar esse time cair. E saiu contratando. Vários dos reforços contratados na metade do ano chegaram sem custos. André Carrilho, Memphis Depay, o Hugo Souza chegou por empréstimo depois que ele foi comprado. O que mais? Vários dos reforços, o André Ramalho, só que esses caras aumentaram consideravelmente a folha salarial, e o Corinthians tem enorme dificuldade para bancar as folhas salariais, mas não tem atrasado, tá? O que o Corinthians tem feito é priorizado o pagamento dos jogadores em detrimento de outros, como, por exemplo, comissões para empresários, como outros clubes. É por isso que o Corinthians, nesse momento, está adotando mais cautela na contratação de atletas. Você está vendo o Cruzeiro contratar um monte de gente, o Palmeiras fechar com jogadores importantes, e o Corinthians com mais cautela, até porque já percebeu que há uma enorme dificuldade, uma incompatibilidade em relação ao que você fatura e quanto você gasta, tá? Bora mudar de assunto e falar sobre Paul Pogba. O Corinthians já tem 2 dos 4 milhões de reais que precisa por mês para pagar os salários do francês. A Esportes da Sorte se comprometeu a pagar os 2 milhões, o Timão está atrás de outros 2 milhões. Várias empresas procuraram o Corinthians para oferecer esse valor. O que o Corinthians está fazendo? Está submetendo o nome e a capacidade financeira dessas empresas a um compliance. O departamento jurídico está avaliando se esses caras têm, de fato, capacidade de bancar 2 milhões de reais por mês. Nicola, manda as novidades do Timão. Estava falando agora há pouco sobre Pogba, né? O Gabriel Formaggio, salve, Nicola, tudo certo? E as novidades? Esse americano que estão falando é zoeira, né? O cara é ruim extracampo, que não venha. Pois é, eu estava falando sobre esse jogador que estava no News Old Boys. Essa informação foi divulgada pelo pessoal da Rádio Craque Neto. O pessoal do Corinthians não confirma as negociações. Perguntando se o Acosta vem para o Corinthians. O Acosta é aquele meio atacante argentino que arrebentou com a camisa do FC Cincinnati. As negociações voltaram a acontecer, mas ele está num patamar financeiro muito alto. Ele quer ganhar na casa dos 2 milhões de reais por mês, o mesmo salário que ele tinha nos tempos de FC Cincinnati, tá? Bom, bora falar sobre o Corinthians. Estava falando sobre o Luciano Acosta, é uma negociação em andamento mais difícil. O Pogba, o Corinthians busca 2 milhões de reais.
a Rádio Craque Neto trouxe a informação de um meia argentino barra americano, não consegui a confirmação desse nome, tá? E em meio a tudo isso, a ideia do Corinthians é vender pelo menos um jogador em janeiro. O Breno Bidon e o Yuri Alberto são as maiores possibilidades de grana. É quando o Corinthians poderia, de fato, faturar alto. Mas até agora não há propostas oficiais. Nicola, boa noite. O Soteldo está fechado com o Corinthians? É verdade que o Augusto quer assinar com uma empresa que foi reprovada pelo compliance? Começar pelo Soteldo. O Soteldo é um velho sonho do Augusto Melo. No começo do ano, ele chegou a se acertar com o Soteldo, mas o Santos preferiu negociá-lo por empréstimo com o Grêmio do que com o Corinthians. O Marcelo Teixeira não queria correr o risco de ver o Soteldo arrebentando com a camisa de um rival. Mas a informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação, pelo menos porque o Cruzeiro havia avançado para contratá-lo. Sobre negociação com compliance. O Corinthians está em busca de um parceiro para pagamento dos salários do Pogba. Só para vocês entenderem, o Pogba quer ganhar 4 milhões de reais por mês. A Esportes da Sorte se compromete a pagar 2. O Corinthians alega não ter dinheiro para completar os outros 2. Então ela precisa de mais um patrocinador para bancar os 2 milhões que faltam. Várias empresas nos últimos dias procuraram o Corinthians se oferecendo para bancar esses outros 2 milhões. Todas foram submetidas ao departamento jurídico, à área de compliance, para entender se essas empresas têm ética, bons costumes e, mais do que isso, se elas têm capacidade financeira de assumir um compromisso desse. E algumas dessas empresas não foram aprovadas. Quer um exemplo? A Fatal Model. A Fatal Model surge primeiro na imprensa e depois no Corinthians para dizer que pagaria todos os salários do Pogba. Só que o salário do Pogba num ano equivale a metade de tudo que a Fatal Model fatura. E o Corinthians entendeu como uma grande... que a Fatal Model estava se aproveitando da exposição para fazer publicidade, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informação atualizada para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Lembrando que hoje é véspera de feriado aí de Natal. Desejar aqui para você um grande Natal aí, para você ficar muito tranquilo, uma paz e saúde para tu e para toda a sua família, valeu? Então é isso, vamos ficando por aqui, um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos que vamos.